Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de dímero D. Para que serve e quais são as principais causas de aumento do dímero D? Então, primeira coisa, o que é essa história aí de dímero D? É uma substância química, uma proteína, tá? Que é mensurada na corrente sanguínea, que é dosada no laboratório, para a gente fazer basicamente a análise de processos de coagulação. Na verdade, não é a coagulação, é o processo que acontece inverso, que é dissolver aquele coágulo. Então, quanto mais forma coágulo no nosso organismo, o nosso organismo tenta equilibrar e aí vai dissolvendo esse coágulo. Quando vai dissolvendo, vai formando esse dímero D. Então, ele é um marcador biológico que a gente fala, tá? Marcador biológico é qualquer substância química que ela aumenta ou diminui, por exemplo, na corrente sanguínea, e a gente pode dosar para ver alguma função ou alguma alteração no nosso organismo. Então, é um marcador biológico da degradação do que a gente chama de fibrina, tá? Então, a fibrina é uma das substâncias lá da coagulação, então tem vários fatores de coagulação, eu não vou detalhar agora, a gente pode conversar num outro vídeo sobre isso. Um deles é o fibrinogênio, que depois é transformado na fibrina. A fibrina forma como se fosse uma malha, uma rede assim, que vai se juntando e é uma substância que é insolúvel, porque as substâncias estão na nossa corrente sanguínea já. Tem várias proteínas lá na nossa corrente sanguínea, só que elas não estão ativadas, vamos falar dessa maneira. Por quê? Porque o nosso sangue ele precisa ficar mais liquefeito, mais líquido, né, para ele poder circular. Se alguma coisa estimular esse processo de coagulação, vão lá vários fatores na sequência, formam essa fibrina, e aí essa fibrina forma uma rede, junto com células também, células vermelhas, junto com plaquetas, tá? E entre outras coisas, células brancas também acabam entrando no meio dessa história, e aí elas se juntam, formam essa rede ela é insolúvel e ela forma o coágulo em si, ou trombo, tudo bem? Então, quando isso acontece dentro do nosso organismo, o nosso organismo entende que tem algo errado, está formando muito trombo, por algum motivo, qualquer que seja. Ele tem que estar em equilíbrio. Então, se ele formou muito trombo, o que tem que fazer? Tem que dissolver esse trombo para voltar tudo ao normal, voltar ao equilíbrio e o sangue ficar de uma maneira mais liquefeita, mais líquida, tudo bem? Não quer dizer que é só líquido do nosso sangue, tem células, tem várias coisas, tem proteínas, coisas mais sólidas, elementos figurados, né? Que estão tudo lá misturado, vamos falar dessa maneira. Mas o sangue, de maneira geral, o sangue total, que a gente diz, ele é mais líquido. E aí, por algum motivo, por exemplo, um tromboembolismo, uma trombose venosa profunda, ou algum outro tipo de alteração que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, estimula esses fatores, forma a fibrina, forma o coágulo. Se formar muito coágulo, imagina aqui que eu tenho um vaso sanguíneo aqui, ó. E aí esse coágulo, ele entra aqui, o que vai acontecer com o vaso sanguíneo? Ele vai bloquear esse vaso sanguíneo. Se o vaso sanguíneo leva sangue para o tecido, por exemplo, para o músculo cardíaco, que é o miocárdio, esse músculo cardíaco não recebe sangue. Se ele não recebe sangue, ele entra em necrose, ou seja, morte das células, tudo bem? Então isso não pode acontecer disseminadamente ou em várias partes daquele mesmo tecido, seja qual tecido for, sistema nervoso, coração, rim e etc, assim por diante, né? Então essa substância que é o dímero D, ele é mensurado para a gente verificar se tem muito processo de coagulação acontecendo no nosso organismo. Então, ele é um marcador que é derivado da quebra dessa fibrina, porque ela não pode continuar ali para sempre, senão vai tampar todos os vasos sanguíneos. A gente tem uma coagulação intravascular disseminada, que é o termo que a gente utiliza, tá? Então, é uma proteína que está envolvida na formação aí dos coágulos, que é a fibrina. Quando quebra a fibrina, forma esse dímero D. Isso é dosado na corrente sanguínea. Muito coágulo sendo formado, muita fibrina sendo formada, muita fibrina sendo destruída para o organismo tentar compensar, e aí muito dímero D vai ter na corrente sanguínea. Beleza? Então, esse é o conceito principal aí. Por que ele aumenta, né? O que é essa história de dímero D? Quer dizer que tem muito processo de coagulação e degradação de fibrina acontecendo no nosso organismo. Então, quando a gente tem alterações no processo de coagulação, uma hipercoagulabilidade, que é o termo, muita coagulação,
vai acontecer o quê? Vai aumentar muito esse dímero D. Então, várias doenças, inclusive COVID, aumenta dímero D, tá? A gente vai citar algumas dessas doenças aqui para você. Então, é usado principalmente, né? O dímero D é usado principalmente para a gente verificar risco de trombose e também de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, tá? E diversas doenças que a gente pode até conversar em outro vídeo. Algumas delas eu já gravei, se não me engano, trombose venosa, tromboembolismo, tá? Se eu já gravei, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Só me lembra disso, se eu esquecer, escreve aí, professor, coloca lá a descrição, o link do vídeo e tal. Beleza? Escreve aqui nos comentários. E aí, esse dímero D, então, ele é utilizado para verificar trombose, tromboembolismo pulmonar, entre outras alterações, principalmente que estão relacionadas com coagulação exagerada, tudo bem? O valor de referência, só para a gente constar aqui, né, é em torno mais ou menos de 500 nanogramas por ml, tá? E aí, se isso aumentar, que esse seria o valor máximo, né, quer dizer que está tendo muita coagulação e dissolução desses coágulos aí, isso espalhado pelo nosso organismo, tudo bem? Então, quando tem muita coagulação, forma muita fibrina, dissolve muito, forma muito dímero D no nosso organismo. Algumas das principais causas que levam ao aumento do dímero D, não só doenças, tá? Mas estados fisiológicos também, como, por exemplo, a própria gravidez, tá? É por isso que é importante o médico fazer acompanhamento, porque pode ter aumento de pressão arterial, aumento de processos de coagulação, alteração na viscosidade, composição do sangue. Tem várias coisas que acontecem já de maneira fisiológica mesmo e que o médico deve monitorar para que não entre no estado patológico, ou seja, uma gravidez de risco, tudo bem? Então, gravidez é um dos motivos aí, nesse caso fisiológico, né, de aumento do dímero D. Mas, por exemplo, fisiológico também, mas o envelhecimento também aumenta o dímero D. E aí existem várias outras alterações, como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, coagulação intravascular disseminada, alguns tipos de câncer podem levar também as neoplasias, que a gente diz, processos inflamatórios crônicos, doenças no fígado, que é um dos locais de produção dessas proteínas aí, principalmente as proteínas da coagulação, várias proteínas do nosso sangue, inclusive a albumina, né? Mas os fatores de coagulação, muitos deles são produzidos lá no próprio fígado. Então, doenças hepáticas, sepse, que é aquela infecção generalizada, vamos falar assim, né? A presença de bactérias na corrente sanguínea e diversos tipos aí de infecções virais, bacterianas em vários tipos, traumas, né? Uma pancada, alguma coisa do tipo que estimula esses processos de coagulação. As cirurgias também levam ao aumento de dímero D, e entre outras doenças aí, por exemplo, de alterações mais da hemoglobina, alterações genéticas, como a doença falciforme também, tá? Então, ele é usado principalmente de forma clínica para verificar se tem tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, por exemplo. Então, é muito utilizado em tromboembolismo venoso, que a gente diz, tá? E também pode ser utilizado para diagnóstico e monitorização da ativação da coagulação no que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar, porque esse é um ponto importante. Então, coagulação é o termo, ó, coagulação intravascular disseminada. Eu gosto de falar bem assim as palavras, detalhadamente e pausadamente para você entender. Ó. Coagulação, então quando o nosso sangue começa a coagular, formar aqueles trombos e tal. Intravascular, dentro do vaso sanguíneo. E disseminada, espalhada pelo corpo. Imagina a seguinte situação. Se um vaso sanguíneo, já com coagulação, pode prejudicar um músculo cardíaco, por exemplo, imagina isso espalhado por todo o nosso corpo. Quer dizer o quê? Que o nosso corpo está criando muitos processos de coagulação, porque tem alguma coisa errada naqueles fatores lá de coagulação. Então, por exemplo, se um coágulo desses aí, que a gente chama de trombo, na verdade, né, está na corrente sanguínea e vai para o cérebro, um vaso sanguíneo do cérebro, uma artéria, por exemplo, não consegue deixar o sangue passar para fazer a nutrição das células do nosso sistema nervoso central. Então, o que vai morrer agora? Célula do cérebro. Ah, professor, mas e se for no músculo cardíaco? Vai morrer célula do coração. E aí o coração vai fazer o quê? Entrar em isquemia
infarto, que é a morte, né, das células lá, angina, infarto, depende da situação aí, e aí ele vai parar de bater, e aí pode ter uma parada cardíaca. Tudo bem? Então, são diversas situações que podem acontecer na coagulação intravascular. Começa a ter falência múltipla de órgãos, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em cenas de filme, alguma coisa do tipo, os órgãos dele estão parando porque não está chegando mais sangue. Esse é um dos motivos, quando começa a ter muita coagulação dentro dos vasos sanguíneos, tá? Muita isquemia dos vasos sanguíneos, os órgãos não recebem sangue, não recebem nutrição adequada, nem oxigênio, e começam a entrar em falência, começa a morrer, basicamente é isso, os órgãos, né? E aí despenca a pressão arterial, tem outras alterações que a gente chama de choque, né? Aí tem vários tipos de choque aí, não vou entrar no mérito nessa aula, tá? E o dímero D também pode ser utilizado para avaliação do risco de recorrência e estratificação do risco em tromboembolismo venoso, que é recorrente, por exemplo. Então, ele pode ser dosado frequentemente, recorrentemente, para verificar se essa pessoa tem mais risco ou menos risco. Professor, se o paciente ele tem mais risco de trombose venosa profunda, isquemia do miocárdio, acidente vascular encefálico, entre outras alterações de muita coagulação, o que basicamente o médico vai fazer? Vai administrar medicamentos, por exemplo, que diminuem a chance de coagulação. Então, ele pode administrar, por exemplo, estatinas para diminuírem a quantidade de gorduras no sangue. Ele vai administrar, por exemplo, um antiagregante plaquetário, um ácido acetilsalicílico, aspirina, vamos falar dessa maneira. Por exemplo, ele vai administrar anticoagulantes. Então, existem vários tipos aí de substâncias que podem ser administradas, obviamente, sob orientação médica, sob prescrição médica, porque se essa dose não for correta do medicamento, ele passa de um estado que ele está tratando para um estado que ele começa a ter hemorragia. Tudo bem? Então, isso é um outro caso que seria o oposto, né? Muita coagulação, se administrar, por exemplo, muito medicamento ou o medicamento interagir com o outro, ou seja lá o que for, ele começa a ter hemorragia. E a gente não quer isso, a gente quer que fique no meio termo, nem muita coagulação, que aí pode estar sendo um aumento do dímero D, mostrando isso para a gente, também não quer pouca coagulação, ou seja, hemorragia. A gente quer um meio termo. Se tiver, por exemplo, hemorragia, vai começar a ter hematoma espalhado pelo corpo. E aí existem exames também, mas a gente está falando já muito nesse vídeo, mas tem exames como, por exemplo, coagulograma, né? Tempo de tromboplastina parcial ativada, protrombina, entre outros exames que podem ser feitos aí, tempo de sangramento, e vários exames aí que a gente coleta naquele tubinho azulzinho, normalmente, né? E faz dosagem no laboratório de substâncias que estão relacionadas com o processo de coagulação. Mas isso aí a gente vai deixar para um outro vídeo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e deixe seu comentário também, porque ele é muito importante para a gente. Se também não entendeu qualquer assunto aqui, a gente grava um novo vídeo explicando mais quimicamente ou bioquimicamente, para ficar mais claro para você, detalha melhor qualquer assunto aqui que você tiver dúvida, tá? Então escreve aqui nos comentários e, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os próximos vídeos aí que a gente tem na sequência. Tem vários vídeos já gravados aí sendo liberados ao longo dos próximos dias, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.